É isso aí, Davi. 8 meses aí em quarentena, quase, né? Na verdade, acho que já são 8 meses. É quase 8 meses. É, meu velho. Vamos lá, né? Tem que tentar manter a calma. Tentar não, vamos manter a calma. Não podemos perder a fé. Amanhã é meu nível. Victor Pereira. Legal, amanhã te dá os parabéns. Então, pessoal, pega lá o livro 4, ok? Apostila 4, capítulo, são dois capítulos esse livro 4. Formações vegetais. E o outro vai trabalhar com a questão dos problemas ambientais. Então, olha aí, galera. Livro 4, ó, Formações vegetais. Então, no livro 4, então, volume 4, nós temos o capítulo 9, Formações vegetais, e o ambiente global conectado. A gente vai falar situações como, por exemplo, problemas ambientais, o uso da tecnologia, né, que facilita a interligação aí, ó, entre diversas pessoas no mundo. Um exemplo desse, ó, durante esse período de quase 8 meses de pandemia, nós estamos aí tendo contato virtualmente. Infelizmente, a gente não pode se ver presencialmente, a questão de segurança, estamos cuidando da nossa saúde, mas ó, a tecnologia, tá, o avanço tecnológico nos últimos anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá, empresas em alguns países desenvolvendo muita tecnologia, a questão ó, da internet, das satélites, tecnologia, por exemplo, de fibra óptica, tá, que transmitem dados e informações aos milhões, tá, num espaço de tempo muito curto, certo? Mas, ó, começando com informações vegetais. Galera, você já deve ter visto, acredito eu, com a tia Roberta em ciências, ela deve ter trabalhado com vocês conceitos de ecossistemas, ecossistema e bioma. Alguém pode me confirmar, por favor? Se a tia Roberta trabalhou isso com vocês? Hein, pessoal? Alguém aí, por favor, escreva alguma coisa. Abre o áudio aí, o microfone, e fala para o tio Peterson, sim ou não? Se a tia Roberta lá em ciências trabalhou com conceito de ecossistema e bioma com vocês. Acho que não. Tá? Ainda não. Outros acham que sim. Outros acham que não lembra. Se não lembra, mas acho que sim. Tá, beleza. Vamos lá então, galera. Olha só. Então aqui no nosso livro nós temos, ó, formações vegetais. Olha só, antes de entrar nessa questão de ler algumas coisinhas, vou pedir para fique com marca-texto em mãos ou o seu lápis, para você grifar determinados trechos do livro. Quando a gente fala em formações vegetais, vamos pegar assim, ó, um ambiente natural, formações vegetais no Brasil. Quais seriam nossas formações vegetais? Alguém poderia me falar aí, gente? Que lembra de grandes formações vegetais no nosso país, no nosso território, que ocupavam originalmente o nosso território? Ainda ocupa, né? Claro que existem áreas dessas grandes formações vegetais que foram ocupadas e que encontram-se, obviamente, degradadas, destruídas pela ação do homem, o que causa, obviamente, grande interferência. Goiânia, gente, ó, Goiânia é a capital de um estado de Goiás, certo? Mas originalmente falando, qual formação vegetal, há uma variedade de plantas
consequentemente habitat de vários animais, ocupava a área de Goiânia. Ó, falaram caatinga aí em cima. Caatinga é a formação vegetal não de Goiás, mas sim de vários municípios do sertão do Nordeste do Brasil. Tá? Do Nordeste, sertão do Nordeste. Então a caatinga é um deles. Qual outro? Hein? Cerrado. Exatamente, o Cerrado. Então a área que, por exemplo, do estado de Goiás, com a capital Goiânia, ali você tem geralmente presença do Cerrado. Beleza, 2. Mas qual, gente? Mata Atlântica, muito bem. A Mata Atlântica, que ocupava 90% do território do Espírito Santo. Ainda temos Mata Atlântica no Espírito Santo? Possuímos. Tá? Mas aí, mais ou menos entre 11 a 10 a 11% do território. Em Cariacica ainda tem Mata Atlântica? Será que ainda, no município de Cariacica ainda tem Mata Atlântica, gente? Presença dela ainda? Sim, não muito, mas tem. Por exemplo, vocês já ouviram falar, eu citei para vocês no início do ano, por exemplo, ó, a Reserva Natural de Duas Bocas. Tá? Fica no município de Cariacica. Então, você tem uma área ali de floresta de Mata Atlântica ainda preservada, tá? Com fontes de água, nascentes. Tem um reservatório de água ali, ó, que abastece uma parte do município, alguns bairros de Cariacica. Então, ó, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Qual outro, gente? Outra formação vegetal aí do Brasil. Pega praticamente aí. Ah, Floresta Amazônica. Muito bem. Ótimo, ó. Estamos 4. Qual outro, gente? Ó, esse outro vem passando e já degradou o fogo 40% da sua área. Qual seria? Hã? Pantanal, muito bem. Beleza? Além do Pantanal, temos mais outro. No sul do Rio Grande do Sul, sudoeste do Rio Grande do Sul. Só tem no Rio Grande do Sul, gente. E avança para dentro do território do Uruguai e Argentina. Hã? Momentinho, gente, rapidinho. Pradarias. No caso, no Brasil, essas pradarias são chamadas de pampas. Certo? Pampas. Momentinho, gente. Tá? Momentinho, rapidinho. Voltei, galera. Vamos lá. Ah, então, os pampas do Rio Grande do Sul. Certo? Mas temos outros, por exemplo, formações vegetais, que fazem parte, por exemplo, do grande bioma Mata Atlântica. Que seria, no caso, floresta de araucárias, que são os nossos pinheiros, também conhecido como pinheiro do Paraná. E ecossistemas costeiros, litorâneos. Por exemplo, aqueles que ocupam o cordão arenoso das praias. Alguém sabe o nome, gente? Nós temos uma grande área de preservação entre os municípios de Vila Velha e Guarapari. Tá? Esses dois municípios, por exemplo, quando são interligados pelo litoral, foi construída uma rodovia, a Rodovia do Sol, a Rodossol, que atravessa a área desse importante ecossistema litorâneo, costeiro. Recebe o nome de Restinga, certo? E a área de desembocadura de rio, nós temos os manguezais, beleza?
Então, olha só, o Brasil, com seu território de dimensões continentais, possui, originalmente, né, possuía imensas áreas ocupadas por todos esses grandes biomas, que é um complexo de ecossistemas, tá? Adaptado o quê? A questão da característica do solo, a hidrografia, tá? A característica do relevo, certo? Relevos mais planos, relevos mais acentuados, em serras e planaltos, certo? Então você tem um ecossistema importante, você tem os elementos inorgânicos que serão imprescindíveis para o seu desenvolvimento. Joinha? Então, galera, antes de a gente entrar e ler aqui, tem um material, tá? Depois eu vou colocar isso lá no cabeçalho do colégio para vocês, o arquivo, e vou colocar em mensagens para todo mundo receber. Tá legal? Que é isso aqui, ó. Olha só, hein? Então, olha aqui, moçadinha. Presta atenção, hein? Olha lá. Não precisa ficar preocupado. Ah, tio, deixa eu copiar. Espera eu copiar. Não precisa. Que depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Tá? Para todo mundo ter acesso, ler com calma. Tá legal? Eu vou ler aqui com vocês para a gente continuar uma das dúvidas. Isso é uma parte do conteúdo, tá, dentro da geografia, tá? Também de extrema importância. Existem vários termos aí, vários conceitos, certo? Que, com certeza, muitas dessas palavras, os termos que você vai encontrar aqui nesse arquivo, vai estar também lá no seu livrinho. Tá? Vamos falar aqui, ó, biomas, ó, é o conjunto dos seres vivos de uma área. Então é entendido, ó, como o conjunto de ecossistemas terrestres. Ó, os biomas apresentam, ó, tipos fisionômicos semelhantes de vegetação. Fisionomia, por exemplo, a floresta amazônica. Dentro da floresta amazônica, por exemplo, só existe um tipo de árvore espalhado em todo o território brasileiro e nos países vizinhos? Não, existe uma grande variedade de espécies de árvores, certo? De tamanhos diferentes, tá? Adaptados, por exemplo, a um ambiente, a um local ali, por exemplo, mais próximo a um rio. Algumas árvores, por exemplo, crescem literalmente fixadas, suas raízes, no leito dos rios. A pessoa, a água não mata essa árvore, a vegetação afogada, não. Ela está adaptada a essa condição, a esse ambiente. Tá? Assim como, por exemplo, existem plantas, que são os arbustos, por exemplo, que se adaptam a regiões mais elevadas, com a menor quantidade de oxigênio e muito frio. Nós terão um porte, um tamanho menor. Tá? Então, tudo isso aí, ó, vai se adaptando ao meio, as características daquele local. Tá? Os mesmos, ó, fatores ecológicos estão estreitamente relacionados às faixas de latitude. Quando fala faixa de latitude, nós já vimos isso. Lembra das zonas térmicas da Terra? Não podemos esquecer isso, tá? Inclusive, aí no capítulo 9 vai estar mostrando lá, por exemplo, novamente, as zonas térmicas. Lembra que as zonas térmicas são subdivisões do planeta, tá? Áreas são regionalizadas de acordo com os paralelos. Então, entre a linha do Equador, ó, linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, nós temos a zona tropical, que é a zona mais quente da Terra. Então, nessa área mais quente da Terra, que está de baixa para média latitude, é um ambiente que é mais quente e mais úmido. Então, isso favorece, por exemplo, o desenvolvimento de muitas espécies de plantas. A biodiversidade nessa área da Terra é muito grande. O que pega, por exemplo, a grande área do Brasil. O que explica aí que o Brasil tem o quê? Florestas com uma grande biodiversidade. Por exemplo, a floresta amazônica, a Mata Atlântica. A floresta da Caatinga também tem grande biodiversidade, só que ela não tem as mesmas características da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Tá? Onde grande parte do ano nós vamos ver o seguinte, que as folhas das árvores da Caatinga caem. Tá?
O que vai evitar, por exemplo, o excesso de transpiração. Se ela transpirasse muito, ela iria morrer. Tá? Por conseguinte, é o clima. Então, a vegetação, gente, é um espelho do clima. Ela é adaptar uma espécie de planta, uma variedade de plantas de um ecossistema que constitui lá um grande bioma. É o quê? O espelho do clima. De acordo com a temperatura, adaptada à temperatura, a umidade, tá? A característica do solo, qual a quantidade de nutrientes ou a menor quantidade de nutrientes, tudo isso aí. Beleza? Por exemplo, nas áreas de baixa latitude ou de clima tropical, predominam as florestas tropicais. Vendo? Nas áreas de média latitude, surgem as florestas temperadas. A grande área do planeta Terra, terra emersa, terras emersas, são terras obviamente acima do nível do mar, maior quantidade e proporção distribuída na zona temperada, fica na região norte do planeta, tá? No hemisfério norte. No hemisfério sul, por exemplo, nós temos poucas áreas, na área que pega, tá? Um ambiente temperado. Cobre mais, por exemplo, a área de oceano, mas aí nós estamos falando de ecossistemas terrestres, certo? Não ecossistemas aquáticos. Joia? Vamos lá. Bioma, então, é um conjunto de diferentes ecossistemas, são as comunidades biológicas ou organismos da fauna e da flora, como florestas tropicais úmidas, tundras, savanas, desertos árticos, florestas pluviais, lembrando que pluvial é chuva, subtropicais, região de transição do clima tropical para a região temperada da Terra. Ok? Os biomas aquáticos, depois a gente vai ver, citando alguns aí, recifes de coral, zonas oceânicas e praias ou dunas. Joia? Aí vem, os biomas terrestres se constituem por 3 grupos de seres. Aqueles que produzem, que são os vegetais, aqueles que consomem, que são os animais. Veja o que consomem, por exemplo, os carnívoros, por exemplo, os herbívoros, certo? Os decompositores, que são os fungos e bactérias. Todo mundo escutando direitinho, gente? Pessoal? Beleza. Ele fala, um conjunto de ecossistemas constitui o bioma. O conjunto de todos os biomas da Terra constitui a biosfera da Terra. Lembrando que na biosfera nós temos, gente, a junção, a interdependência das 3 esferas da Terra. Hidrosfera, toda a camada de água doce ou salgada, a litosfera, que é a crosta da Terra com as rochas e os minerais, e a atmosfera, toda a camada gasosa. Então, quando esses elementos dessas 3 esferas se comunicam, nós temos o que, gente? Formação o quê? Da biosfera. Lembrado disso? Tem um esquemazinho que o tio Peterson fez no quadro lá em aulas presenciais lá no início do ano. Que está no seu caderno. Beleza? Aí ele fala, então ecossistema significa o sistema onde se vive. Uma unidade natural constituída de parte não viva, água, vendo? Gases atmosféricos, água, hidrosfera. Gases, todos os gases componentes estão na atmosfera da Terra. Sais minerais, são presentes onde? Nas rochas, os minerais, né, que agregam a estrutura rochosa. E a radiação solar. Já deve ter estudado com a tia Roberta, por exemplo, fotossíntese. Correto? De parcela viva, plantas, animais e dos micro-organismos, fungos, bactérias e por aí vai. Que interagem ou se relacionam entre si, formando um sistema estável. Os ecossistemas são divididos em ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Beleza? Continuando, hein? Aí nós temos lá, formações vegetais e florestais e não florestais. Florestais. Vocês vão encontrar, gente, esses termos com certeza aí, tá, no seu livrinho, na sua apostila. Arbórea. Árvores de grande porte, como ocorre na floresta amazônica. Vamos falar grande porte aí, gente,
10 metros para cima. Por exemplo, você tem árvores na floresta amazônica, por exemplo, com mais de 40 metros de altura. Tá? Assim também como na floresta atlântica, na Mata Atlântica. O que resta dela ainda. Aí nessas áreas onde, obviamente, restam, onde estão preservadas. Ou em áreas de difícil acesso, por exemplo, em costas, topos de morro mais íngremes, tá? Onde o homem, por exemplo, encontrou dificuldade, encontra dificuldade até hoje. Com a tecnologia que nós possuímos, de depredação, degradação nessas áreas, com o surgimento das máquinas, tá? Poderia se ocupar. Mas também são áreas muito, por exemplo, instáveis, quanto, por exemplo, a ocorrência, quando tem muita chuva, de desmoronamento de encostas. Já vimos isso. Beleza? Arbustivo, ó, quando o porte das árvores é médio e pequeno. Como, por exemplo, no cerrado. Tá? Você tem árvores lá, por exemplo, de 2, 3. Tem árvores de 10 metros, tem. Mas essas árvores estão mais próximas, por exemplo, dos rios, que é a vegetação ciliar, mata ciliar e mata de galeria. Herbácea, ó, com predomínio de espécies de gramíneas, como por exemplo nos pampas. Os pampas, tem esse nome no Brasil, também no Uruguai e na Argentina, são o que a gente chama de pradarias. Beleza? É a mesma formação vegetal. Vegetação, tá? Como se fosse, por exemplo, de um campo de futebol. Só que um campo de futebol ele foi o quê? Construído pelo homem. Esse ambiente é um ambiente o quê, gente? Natural. Foi a natureza, ao longo do tempo, processo de adaptação, se encarregou de formar aquela região. Ó, litorânea, ó, espécie que recebe influências da ação do oceano, ó, tanto em relação à salinidade da água, sais minerais, né, o cloreto de sódio, por exemplo, né, NaCl, que nós retiramos da água do mar. Tá? Pelo processo que bombeamento de água em tanques, aí vem a energia solar, radiação solar, evapora a água do mar e fica concentrado no chão daquele tanque o sal, que vai ser recolhido e tratado. Depois embalado e distribuído para o consumo. Ó, quanto em relação aos ventos, ó, o mangue restinga, no caso do Brasil. Beleza? Não florestais, ó, predomina o extrato arbustivo ou herbáceo, ou apenas um deles. Ó. Pode haver também extrato arbóreo em menor quantidade. Em onde? Em regiões, ó, clima semiúmido, semiárido e polar, savanas, estepes e pradarias. Aí nós temos, ó, vegetação quanto ao grau de umidade. Vocês vão encontrar esses termos, repetindo, tá? Lá no livro. Mas, caso alguns não estejam lá, por isso eu vou pegar depois e vou mandar isso para vocês. Para vocês terem acesso aí, baixar, fazer o download, baixar, deixar guardadinho aí no seu computador. Ou no seu dispositivo móvel aí, ó. Seu smartphone, tablet, por aí vai. Ó, cobertura vegetal. Ó. No mundo, ó, nós vimos, ó, há climas secos, úmidos, alternadamente úmidos e secos ao longo do ano. Ó. Interage com climas quentes, frios, alternadamente quentes e frios. Ó, esses diferentes climas refletem-se na cobertura vegetal. Tá vendo? Ó? Então, a vegetação, gente, um conjunto de plantas, formando um ecossistema, uma área maior, para formar um bioma, é reflexo o quê? Adaptado ao tipo de clima. Aí serve de base para a seguinte classificação. Ó. Quanto à umidade, ó, hidrófitas. Hidro significa o quê, gente? Água, né? Ó, vegetação presente principalmente em rios e lagos. São plantas aquáticas e subaquáticas. Por exemplo, a Vitória régia. Já ouviu falar na Vitória régia, gente? Uma planta aquática encontrada, por exemplo, em muitos rios na Amazônia. Tá? Uma planta hidrófita. Ela vive, basicamente, o quê? Dentro do rio. Dentro da água. Certo? Ó, higrófitas. Ó, plantas presentes em locais com grande umidade. Por exemplo, muitas espécies de árvores na Amazônia, assim também como na Mata Atlântica, tem o quê? Estão em áreas de muita umidade. Beleza? Tropófitas. Ó,
Vegetação presente em ambientes onde ocorre variação de umidade durante o ano. Então você vai ter, por exemplo, vegetações adaptadas a um período de estiagem. Como falo estiagem, gente? Isso é sinônimo de quê, galera? De período de muita umidade ou de seca? Hein, galera? Turminha, sexto ano, sexto A, sexto B, sexto C, galera. Pessoal, ó, estiagem. Quando eu falo, estamos no período de estiagem. Isso aí está associado à chuva ou à falta de chuva? Hein, galera? Estiagem está associada à falta de chuva ou à chuva? A falta de chuva, já tá, gente? Período de seca. Certo? Então, nós temos no Brasil, por exemplo, um bioma que agrega diversas espécies de plantas. Por exemplo, o cerrado, você tem um período seco e um período úmido. Então, aquelas plantas são chamadas aqui, ó, adaptadas a um período úmido e seco. São as plantas só, vegetação tropófita. Tá legal? Ó, xerófilas ou xerófitas. Ó, do grego, xerós, ó, seco, descarnado, magro. Plantas adaptadas à aridez e também à semi-aridez. Por exemplo, galera, nos desertos, como por exemplo no Saara, a vegetação característica de um deserto como o Saara, qual o nome da vegetação? Vocês lembram? Aparece muitas vezes em desenhos animados, onde, por exemplo, tem lá uma pessoa, um homem, uma mulher, quando acabou a água no seu cantil, na sua garrafinha, ele vai, por exemplo, vai tentar encontrar essa planta, cortar a planta, porque a planta tem dentro dela muita água. Qual é o nome dessas plantas, gente? Elas têm muitos espinhos. Isso, os cactos. Exatamente. O cacto, gente, ela tem o quê? Ó, vegetação lá, você tem um tronco, né? Tem várias espécies de cactos, pequenininhos aos grandes, tá? Só depois você pesquisar com calma, tá certo? Acho que no próprio tempo vai mostrar a imagem, por exemplo, para vocês. Ela tem muito espinho. Cacto tem muito espinho. Os espinhos servem para quê? Para poder fazer com que a planta evite, por exemplo, a transpiração. As plantas transpiram pelas folhas. Nos cactos, a transpiração ocorre pela pontinha do espinho, gente. O poro vai fazer a transpiração da planta, que a planta realiza a transpiração, está no espinho, na pontinha dele. Então vai transpirar muito pouco. A transpiração vai ser muito baixa. O que vai fazer com que haja o quê, gente? A manutenção da vida dessa planta. Se ela transpirar muito num ambiente onde é muito seco, onde o volume de chuva é muito baixo, ela vai morrer. Tá? É como se a planta estivesse ali fazendo o quê? Um processo de hibernação constante. Tá certo? No Brasil nós temos espécies de cactos, adaptado o quê? A um volume, a um grande período de seca. Temos. É na região do semiárido do Nordeste brasileiro. As próprias árvores na caatinga são adaptadas, gente, a perder folhas para não transpirar e tem espinhos para transpirar muito pouco, além de ter raízes mais profundas para buscar água onde? No lençol freático. Beleza? Entendido isso aí, galera? Qualquer coisa fala aí no chat, eu pego e abro o microfone, hein? Ó, halófitas. Ó, vegetação típica de região de manguezal. Ó, vive em locais com muita umidade e solo com presença de salinidade. Gente, manguezal desenvolve em área de desembocadura de rios. Tá? Onde o rio vai desaguar onde? No mar. Água salgada. Então o rio vai transportando com ele, ao longo do todo o seu trajeto, matéria orgânica. Além de minerais, né? Certo? Matéria orgânica, ou seja, vegetação, animais que morreram. Vai se decompondo e se misturando a lama.
Aí fala assim, mas tio Peterson, o manguezal, já passei perto de alguns, ele é fedorento, tem um cheiro ruim, cheiro de esgoto. Acontece o seguinte, galera, ali o mangue está naquela situação porque o homem está contaminando aquele ecossistema costeiro com esgoto sem tratamento. Aí sim, vai ser um ambiente automaticamente o quê? Perigoso para nós entrarmos. E automaticamente perigoso para todos os seres vivos que vivem naquela área, naquele ecossistema importantíssimo. Tá? Uma outra coisa interessante, por exemplo, que as raízes das árvores dos manguezais são raízes externas, aéreas, para poder respirar. Tá? Orófilas, comum em ambientes montanhosos de altitude elevada. São adaptados às baixas temperaturas. Nós sabemos porque em regiões altas a temperatura é baixa. Sabemos disso. Beleza? Tranquilo? E mesófitas, desenvolve-se em ambientes com regularidade de chuvas. Por exemplo, no Espírito Santo, galera, onde nós temos, por exemplo, Mata Atlântica, temos no litoral, obviamente, regiões, os municípios, esses territórios banhados pelo mar, tem também o quê? Originalmente tinha restinga e manguezal. Hoje, pouquíssima área desses ambientes. Por conta da atividade urbana, desenvolvimento urbano, crescimento das cidades, foram destruindo essas áreas, galera. Certo? Então, nós temos no Espírito Santo o quê? Regularidade de chuvas. Região o quê? Onde as plantas são chamadas mesófitas. Aí você tem, tipo de vegetação de acordo com as folhas das plantas. Pessoal, quanto ao tipo de folha, né? Resistência, quanto, por exemplo, ao tipo de clima, né? Se é um ambiente mais seco, mais úmido, isso. Tá? Então são termos, tá vendo? Muitos termos importantes. Se vocês também vão ver lá em ciências. Já começaram a ver aqui, por exemplo, são com as slides. Bom, por enquanto aí acho que são 4 ou 5. Depois eu vou fazer o print e vou colocar no material da escola e mandar para vocês. Olha lá, esclerófilas. Do grego escleros, duro, seco, difícil. Plantas com folhas duras que têm consistência de couro, também chamado de coriáceas. Temos esse tipo de espécie de árvores, por exemplo, arbustos, onde as folhas são duras, com a consistência de couro no Brasil. Temos, por exemplo, aonde, professor? No Cerrado. Tá? Acícula foliada, gente, do latim acícula, alfinete, agulhinha. As folhas são muito estreitas e compridas, como se fosse realmente uma agulha. Tá? Mas a agulha tem agulha pequenininha e tem agulha grande. É aquela agulha, por exemplo, de onde as pessoas fazem crochê. É uma agulha. Mas existem plantas, árvores com essas folhas compridas e estreitas. Existem, por exemplo, os pinheiros. Tá? Então, possuem folhas em forma de agulhas, como os pinheiros. Quanto menor a superfície das folhas, menos intensa é a transpiração e maior é a retenção de água pela planta. Esses pinheiros, por exemplo, muitos deles existem em regiões mais frias, onde, principalmente a precipitação também, o que cai da atmosfera, vai ser neve, gelo. O fato das folhas também serem estreitas, isso vai acumular o que, gente? Em cima de toda a árvore, tá? Pouca neve. Aí vocês podem ver o seguinte, os pinheiros têm um formato, fisionomia de um triângulo, de um cone. Justamente para quê, galera? A vegetação se adaptou a um ambiente onde a precipitação é neve, e se fossem árvores muito largas, tá? Iria acumular muito gelo. Acumulando muito gelo, por exemplo, nessas precipitações, os galhos, os troncos das árvores poderiam cair, quebrar, devido ao peso do gelo em cima dela. Mas aí a vegetação se adaptou ao meio, na condição natural de
precipitação de neve, com formato triangular. Vocês podem ver o seguinte, as moradias dessas pessoas que moram nessas regiões mais frias, e que a precipitação é de neve, o telhado das casas tem um formato que a gente, ó, triangular. Os chalés, justamente para quê? Para que não haja o acúmulo de neve em todo o telhado. Então a neve bate, vai escoar, vai descer, vai cair no chão. Aí você fala assim, mas tio Petras, olha só, aqui no Espírito Santo nós temos alguns municípios, por exemplo, as casas, os moradores têm um formato triangular, são chalés. Nos Martins, por exemplo, Marechal Floriano, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá. Isso é por conta do que, galera? É uma manutenção da cultura dos cidadãos, os primeiros, por exemplo, alemães, italianos, que vieram para o Espírito Santo. Não só para o Espírito Santo, região serrana do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos precipitação de neve no sul do país. É mais comum no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como teve esse ano. Nós falamos disso. Tá? Mas aí isso é o quê? Manutenção da cultura. Tá? Preservação da cultura desses povos. De onde eles vieram. Beleza, gente? Então lá, ó. Caducifólias deciduas. Ó, do latim decidus, que cai, ó, caduco. Tinha mais caduco, ó, ou estacionais, ó, vai variar em estações do ano mais secas, falta de chuva ou mais frio, as folhas das árvores caem, amarelam e caem. Isso acontece, por exemplo, galera, em área de quê? De grandes faixas temperadas da terra. Tá? A gente no outono e inverno. Ó, plantas ó, que perdem as folhas em épocas muito frias ou secas do ano. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos toda a vegetação, todas as árvores, as folhas amarelam e caem, ficam completamente sem folha, gente, ao longo de todo o período seco ou frio? Hã? Não. Por quê? Porque, gente, nós estamos dentro da zona tropical da Terra, onde a temperatura média fica em torno ó, de 25 graus, 26 graus ao longo de todo o ano, e com umidade. Isso vai acontecer aonde? Principalmente no sul do Brasil. Mais ao sul do Brasil está na zona subtropical. Já é o quê? Transição da faixa tropical da Terra para a faixa temperada. Aí você vai ter no ambiente, no meio, né? Na natureza, certo? Essas características, você visualiza essas características. Tudo bem até aí, moçada? Sim ou não? Tá joia. Perenes ou perennifólias. Ó, do latim perene, ó, perpétuo, imperecível. Plantas que apresentam folhas durante o ano todo. Ou seja, ó, o Espírito Santo, galera, todo o território do Espírito Santo está o quê? Acima do Trópico de Capricórnio. Automaticamente está o quê? Dentro da zona intertropical da Terra. Então, quando a gente fala, por exemplo, nas características das 4 estações do ano, nós não temos isso bem definido em cada estação. É como se, por exemplo, o Espírito Santo fosse botar assim, verão ano inteiro. Muito mais aonde? Para o Nordeste e Norte do Brasil. Certo? Então, galera, como nós temos aqui um ambiente de temperatura média de 25, como eu havia falado, de 26 graus Celsius, e com bastante umidade, essa umidade vem da onde? Do oceano, transportada pelos ventos, da própria vegetação que transpira, você vai ter o quê? Árvores com presença de folhas praticamente o ano inteiro. As folhas caem e ocorre uma renovação, né, germina novamente, vai brotar uma nova folha no galho. Diferente do que ocorre, por exemplo, em região temperada da Terra, nos Estados Unidos da América, Canadá, países europeus, na Ásia. Tá? Vai falar no livro de vocês. Ó, tropófilas, ó. Então, do grego tropos, volta, gira, ó, plantas adaptadas a uma estação seca e outra úmida. Por exemplo, no cerrado. Adaptada. Essa condição da característica do clima tropical típico. Ó, latifoliada, ó, do adjetivo largo, amplo. Ó, plantas de folhas largas.
Ó, que permitem intensa transpiração, são geralmente nativas de regiões úmidas. Por exemplo, no Brasil nós temos uma floresta, ó, latifoliada, a Amazônia, folhas largas, tá, gente? E também na Mata Atlântica. Então, você tem uma ideia, galera, tem uma espécie de árvore na Amazônia que a folha dessa árvore, ela tem, pelo menos de altura, vou colocá-la em pé, dá 1,5 m de altura, com 1 metro, 1,20 m de largura. Olha a dimensão dessa folha dessa árvore. Depois eu pego para você, vou pesquisar certinho e mando a vocês. E pego fotos também para a gente mostrar na próxima aula. É muito grande, gente. Certo? Então essa árvore vai o quê? Transpirar muito, porque ela já vive num ambiente muito úmido. Então não precisa guardar, armazenar tanta água em seu organismo. Beleza? Continuando, hein? Aí aqui nós temos, ó. Eu vou pegar a imagem dela, da folhinha, vou buscar e vou trazer para vocês. E aqui nós temos, gente, ó, no mapa mundi, ó, a distribuição dos principais biomas da Terra. Certo? Isso adaptado aqui, ó, lembrando, a questão de temperatura, umidade, certo? Adaptado a uma condição natural. Então a vegetação vai ser um espelho do clima. Beleza? Voltando ao nosso livrinho. Espera aí. Vou parar aqui, ó, compartilhamento disso. Voltar ao nosso livro, ó. Rapidinho. Então, olha aqui, moçadinha, ó, presta atenção. Olha lá, ó. Vamos ver quem vai falar então de formações vegetais, ó. Aqui começa, por exemplo, essa primeira imagem aqui, ó. Ó, Alasca, Estados Unidos, em 2012. É um tipo de bioma de regiões de grandes latitudes. Ou seja, muito afastado da linha do Equador. Onde vai ser muito frio. Tá? Onde grande parte do ano essa área aqui, gente, ó, ela está coberta de gelo. Então, no verão no hemisfério norte, nessa região, em áreas mais baixas do relevo, vai ocorrer o quê? O degelo, o derretimento do gelo, vai surgir essa vegetação, vai desenvolver, tá? Vegetação de líquens e musgos, vegetação muito rasteira. Certo? Então ele fala, ó, as características naturais de cada ambiente fornecem condições para o desenvolvimento de diversas formas de vegetações. Muitas vezes locais, com condições rigorosas para a vida humana. Muito frio, por exemplo. A imagem mostra uma região onde as paisagens naturais sofreram poucas alterações pela atividade humana. Diretamente, né, gente? Ou seja, o homem não ocupou grandes áreas no hemisfério norte devido ao que é o rigor climático. Muito frio. Temperatura, pelo menos, na média de menos 50 graus Celsius. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, quando faz 15 graus, em Vitória, Cariacica, está todo mundo morrendo de frio. Tá? Parece o inverno polar. É porque nós não estamos tão acostumados, principalmente a região, a população que vive mais próxima ao nível do mar, né? Diferente do pessoal no Espírito Santo que vive na região serrana. Estão mais acostumados com a temperatura mais amenizada. Então, olha só, galera, tá faltando um minutinho. Seguinte, ó, eu vou falar aqui, vou pedir para que vocês leiam amanhã as 3, 4 primeiras, as 3 primeiras páginas aí, frente e verso do apostila, do livro 4. Tá? Para amanhã. Lembrando que amanhã nós temos aulas 11h20 da manhã. E vou mandar a mensagenzinha aqui agora, lembrando para vocês, para lembrarem vocês. Para vocês lerem, anotarem as dúvidas. A gente poder amanhã dar uma avançada. Beleza, turma? Tranquilinho? Então, pessoal, tenham um bom dia, tenham um bom almoço. Tá? Guarda a sobremesa pro tio Peterson, hein? Por favor, hein?